Bom dia! Hoje nós vamos dar a explicação já da semana, das atividades da semana. Lembrando que quarta-feira não haverá aula de português e matemática da professora Maga, porque é o dia que a escola predestinou para os especialistas de arte e educação física. Até o dia de hoje, 18 de maio, a professora de artes havia comunicado que os pais deveriam enviar as atividades para o número pessoal do celular dela. Foi assim que ela estipulou. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato aqui no grupo, que a coordenadora vai se comunicar com vocês, ou até mesmo a própria professora de artes que está no grupo, tá? Mas a gente só lembra inicialmente que a professora de artes tem outras salas. Ela não é como eu, por exemplo, que tem uma sala só. Então, ela é uma especialista, ela passa um pouquinho de tempo em cada sala, ou seja, nesse período de quarentena, ela tem que se dividir em vários grupos de WhatsApp para poder dar conta dessas atividades. Aí, como cada um se organiza, né, provavelmente as pessoas se organizam como é melhor para elas, né? Qualquer problema. O professor de educação física, o professor Eduardo, ele está respondendo pelo grupo mesmo. Então, ele vai propor uma atividade, propondo uma atividade, ele vai propor também a resposta da atividade, como que vai ser feita. Mas, no nosso caso, nós começamos essa semana de 18 de maio a trabalhar os livros de português e matemática, tá? Então, as crianças que buscaram um livro já não vão ter mais aquelas coisas de muitas vezes o pai ou a mãe ter que ficar escrevendo atividade e tal, que custa tempo, paciência, principalmente tempo dos pais, que nesse período de quarentena tem sido dividido. Bom, inicialmente eu pensei em fazer dia a dia, mas aí eu vou colocar de segunda a sexta-feira já, porque aí os pais se organizam conforme seu tempo, tá bom? Bom, a nossa primeira atividade vai ser segunda-feira, de português, no dia de hoje, dia 18 de maio, do livro de português, tá? Que tá escrito logo no comecinho, APS, né? E aí, a última aula que de fato nós tivemos foi dia 12 de março. Evidente que a escola abriu de 16 a 18, mas foram 3 alunos que nós já estávamos iniciando o processo de quarentena, sem saber que ele ia tomar essa dimensão toda que hoje tem, né? Mas no dia 12 de março, efetivamente, foi o último dia que nós demos livro. Então, nós vamos continuar a partir daí, ok? De 16, como eu falei, né? Nós paramos aí no dia 12 de março, se vocês verem no livro de quem foi, no dia 12 de março, pelo menos a maioria, a página 65 de português e a página 61 de matemática, tá? Evidente que nós perdemos quase 2 meses aí de trabalho, mas, né, o que nós podemos fazer agora é o que nós já estamos fazendo. Então, nós vamos continuar aí, como nós paramos na página 65 de português, nós vamos para a página 66. Bom, na página 66, se vocês podem observar aí no livrinho de vocês, trata-se de pequenos trechos de trava-língua, né? Essa semana eu ainda não estou com os livros materiais, né, só com os livros digitais, mas semana que vem já vou poder fazer a explicação com os próprios livros. Mas aí você observa, página 66 do livro de português, ele tem vários trechos de trava-línguas. Coloquei na explicação, o ideal é que a criança seja estimulada a fazer leitura, tá? Desses pequenos trava-línguas. Qual é a dificuldade principal? A questão das sílabas complexas, que são sílabas maiores, né? Brasil, brá. Antigamente, né, há pouco tempo atrás, no início da alfabetização, a gente começa com silabário simples, ba, bebi, bobu. Agora a criança já vai estar vendo, começa a trabalhar mais a questão do silabário complexo, que já teve uma ideia no primeiro ano do ensino fundamental, mas no segundo ano a gente tem que ter isso bem trabalhado. Então, eles começam a ver bra, né, tra, geralmente sílabas que acompanham o R, tá? Mas não só o R, mas principalmente o R. Então, aí eles vão ver isso nessa questão do trava-língua. Você vai impulsionar a criança a ler. Se a sua criança, seu filho, tiver dificuldade de leitura, o que deve ser proposto? Você ler
e depois acompanhe a leitura dele. Sempre estimulando que ele faça leitura. Jamais em nenhuma situação brigar, ficar chateado, esse tipo de coisa, porque não resolve e só piora. Então, propor que ele vá lendo mesmo que no tempo dele, que ele não faça uma leitura linear ainda, que ele vá parando, mas antes parar do que nem ao menos caminhar, né? Você tem que propor, estimular que a criança leia. É um exercício de leitura na página 66, ok? Página 70 é a mesma situação, porque de 66 para 70, vocês vão notar aí que tem uma espécie de revisão, aí depois tem as folhas de entrada para nova unidade e tal, então isso consome algumas páginas do livro. Mas a próxima página de atividade é a página 70. Então nós vamos trabalhar nessa segunda-feira, página 66 e 70. Na 70 também é uma atividade de leitura, só que agora uma fábula. Então, a gente vai permitir que a criança leia novamente. A maioria das minhas crianças já leem de forma linear, né, reta. Ainda que às vezes com pausa, mas já leem linear. Mas nós temos aí 5 crianças que leem com muita dificuldade. Essas crianças, os pais têm que ler primeiro, né? E depois propor que as crianças leiam. E aí, se tiver muita dificuldade, você vai repetindo a palavra, ela vai lendo. Repetindo a palavra, ela vai lendo. Só que ela também não pode ler por memorização. Como assim propor memorização? Você fala abacate. Aí a criança vai ler abacate, porque foi a última palavra que ela memorizou. Então, ela tem que decodificar as palavras. Ela tem que olhar para aquilo lá, reconhecer que é um A, que é um B, né? E assim por diante. Aí você pode acompanhar com um lápis, com qualquer coisa que você tenha ali para indicar a leitura, acompanhar a leitura, porque geralmente crianças que têm muita dificuldade de leitura precisam ter aquela leitura ainda pausada e acompanhada, até que atinja uma leitura mais linear. Bom, por último, são 2 atividades de leitura, uma fábula, o Corvo e a Uva. Não é uma fábula muito grande, até pequena. Na verdade, a fábula é grande, mas aí no livro ela tá pequenininha, né? Então, tende a não ser um exercício difícil. Bom, aí nós temos uma atividade socioemocional, que nós começamos a desenvolver na escola, mas infelizmente por conta da quarentena ficou... infelizmente o experimento não deu certo, que é a atividade do pé de feijão, tá? A criança tem que ser estimulada a plantar um pezinho de feijão. Pode ser só uma semente? Não, pode ser 2, 3, no algodão, pode ser na terra, tá? Só que nesse trabalho nós vamos estimular que a criança tenha cuidado com aquele grão de feijão, que ela molhe 3 vezes ali, que ela acompanhe o crescimento. Você pode anotar no papelzinho quando nasceu a primeira, porque logo quando começa a sair a ramagem, sai um biquinho assim na semente, né, da ramagem. Então aí você pode anotar, comemorar, parabenizar a criança que está saindo a ramagem porque ela está cuidando bem, né? E estimular esse tipo de cuidado que a criança vá ter com a plantação. Essa atividade é muito simples, mas praticamente todo mundo já fez na vida como teve na escola. E, inclusive, não precisa ser o feijão carioquinha, pode ser o feijão preto, pode ser o feijão jalo, testar outros tipos de feijão, né? Que o carioquinha é aquele tradicional. Mas se você tiver outro tipo de feijão, pode ser inclusive feito com mais de um tipo de feijão. Ou seja, você faz um potinho com carioquinha, depois o jalo, depois o preto, ao mesmo tempo. Tá? Essa atividade, o intuito dela é fazer com que a criança desenvolva o seu cuidado, que não seja uma criança dispersa, que não esteja nem aí para nada, porque a gente tem que desenvolver essa questão do cuidado, do respeito ao reino animal desde criança, né? Para que depois ela consiga cuidar de um cachorro, de um animal doméstico, que ela tenha uma casa que tenha várias plantas e ela consiga ajudar as mães a cuidar, né? A mãe a cuidar. Esse tipo de situação, tá? É que vai sendo trabalhada na atividade socioemocional pé de feijão. Na terça-feira, então, dia 19, nós vamos trabalhar o livro de matemática, página 62. Na página 62, assim que você abre, você identifica que aí tem corações, deixa eu ver o que mais aqui. Tem corações, estrelas, lua, são atividades de agrupamento, ou se preferir junções, enfim, tem vários nomes que a gente pode dar, mas geralmente agrupamento. E aí ele vai propor questionamento às crianças. As crianças aprendem a agrupar quando já sabem contar.
E se deduz que uma criança de 7 já para 8 anos já tem que saber contar, né? Então, aí ela vai ver o conjunto de 2 corações, depois o conjunto de 3 estrelas, depois de 4 luas. Não é uma atividade que eles vão ter dificuldades. Óbvio que nesses agrupamentos que estão aí em figuras, tem questionamentos na parte de baixo, mas elas vão responder esses questionamentos de forma fácil, tá bom? E logo na página 63, que tá do ladinho, né? A página 62 eles vão fazer em menos de 5 minutos. É uma atividade bem facinha. Só tem a atividade número 1 e 2. Na página ao lado, que também tem a atividade de 1 e 2, vão ser atividades de contagem. Igualmente não é uma contagem muito longa, são contagens aí em saquinhos, tá? Então, saquinhos de bala, tá? Então eles vão contar e vão registrar essa contagem. Não é difícil. Mas se a criança tiver dificuldade, não é difícil porque se subentende, que eu estou falando assim no sentido geral, né? Que uma criança de 7 a 8 anos já sabe a contar, né? Então, nós estamos desenvolvendo essa contagem até 100, inclusive. Mas nessa atividade aí, eles não têm que ter dificuldade. Se tiverem, aí tem que trabalhar outros aspectos, tá? Mas eu acredito que a maioria não vai ter. Então, página 62 e 63. 62 é agrupamento, né, de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. A criança vai identificar isso facilmente. E depois a questão da contagem, tá? Que fica na página 63, que é a página do ladinho. Ok. Aí isso é na terça-feira. Na quarta-feira, e até coloquei aqui nas explicações, né, que essas atividades elas têm que ser feitas com calma. É essencial que se tenha calma. E agora que vocês só estão com... Lógico que tem pessoas que têm mais de um filho, mas que vocês só estão com as crianças aí. Você imagina num contexto de 30 crianças, 26, como é uma sala de aula, né? E a gente tem que desenvolver isso. A calma não significa inércia, ou seja, aquela coisa parada, né? Quase morrendo, não. Significa que você não pode pressionar a criança além do limite dela. Se ela vai contar devagar, você tem que deixar ela contar devagar. Se ela lê devagar, você tem que deixar ela ler devagar, né? Isso não significa que você não esteja estimulando ela a crescer ou avançar outros níveis. Significa que você está respeitando o espaço dela. Muito bem. Né? E que ela naturalmente ela vai progredir. Porque se você ficar impulsionando ali, criticando, vai ser trilhões de vezes pior. Bom, quarta-feira, dia 20, é atividade de artes e educação física. Quinta-feira, dia 21, nós voltamos novamente com o livro de matemática, página 64 e 65, tá? Lembra daquela questão de que a gente já está trabalhando os numerais de 0 a 100? A gente fala de 1 a 100, mas a gente não pode considerar o 0, né? Então, de 0 a 100. A criança que ainda tem dificuldade de contar de 0 a 100, né? Óbvio que vez ou outra ela pode interpelar ali com dificuldade. 40, 43, 44, 46, opa, pulou 45. Isso é normal, até conosco às vezes, né? Mas o que ela não pode é não saber, não ter conhecimento, que existe o 40, o 50, o 60, o 70. Se ela ainda tem dificuldade, já propus em outros vídeos, inclusive de explicações de atividades, que seja feita uma tabela de 0 a 100 individual para que seja colocado no caderno ou no ambiente de estudo da criança, porque isso é uma atividade regular, tem que ser frequente, tá bom? E já na página 64, ela está propondo o quê? Que sejam feitas contagens aí de copos, né? Parece que são copos. Não tô conseguindo enxergar direito, porque é uma foto que uma mãezinha tirou para mim, porque o livro de digital de matemática, ele tá desatualizado na internet, na editora. Então, não consigo acompanhar, infelizmente. Mas tem a mãezinha gentilmente imprimiu, mas é claramente um exercício de contagem. Então, a criança vai fazendo contagem, vai registrar do lado. Não é difícil. Igualmente, não é uma contagem longa. Já na página 65, aí já é propriamente esse quadro que eu tô falando para a criança, que você vai poder verificar se a criança tem dificuldade, que é de 0 a, no caso aí, 99, né? Teria que ter sido até o 100, mas enfim. Que o 100 já pertence à questão das centenas
Nesse caso aí, eles estão trabalhando claramente a questão da dezena, né? De 2 números. Centena, a gente lembra de 3 números. Ok. Então, aí a criança vai ter que registrar, tem quadradinhos coloridos, quais são os números que faltam. E aí, qual é o intento? Você só contar aquela linha lá? Não, não seja preguiçoso. Vai começar a contar desde o começo. 0, 1, 2, 3, 4. Pode acompanhar com um lápis. Então, como ele já tem a questão da planilha já feita, não vai ser difícil de a criança acompanhar, fazer esse acompanhamento. Pelo menos se subentende, ok? Se a criança tiver dificuldade, esse exercício tem que ser apoiado já com a tabela já feita, de 0 a 100, tá? E aí, estimulado para que ela seja feita várias outras vezes, esse mesmo exercício, tá? Então, matemática nós terminamos pela semana. Aí nós temos a questão da sexta-feira, que é tão somente a interpretação da página anterior, que foi das fábulas. Lembra que a gente leu a fábula? Agora a gente vai interpretá-la. É uma página até pequenininha, relativamente pequena, mas lotado de questionamentos sobre aquela fábula que já foi lida. Essa fábula foi lida na segunda. Qual é o intento? Reprisar a leitura da fábula. Como a criança já leu bacana na segunda-feira, você pode ler para ela ou propor também novamente que ela leia, ou que o questionamento, você lembra daquela fábula, mostrando até as figuras e tal, o livro, e possivelmente a maioria vai lembrar, tá? E aí você faz a interpretação do texto baseada no próprio texto que está na lateral, tá bom? Na página anterior, né? Muito bem. E aí a leitura semanal tem a questão das bonecas da Vó Maria, que tá o login aí. Na própria sexta-feira já vou passar o login diretamente, porque vocês vão receber essas atividades em formato de imagem, que aí todo pai pode ver, né? Porque às vezes tem pai que não tem leitor, não tem app leitor e tal. Então já vou passar por imagem que todo mundo vai conseguir ler as atividades, além de as atividades já estarem sendo ditas aqui, ok? Mas tem a questão aí das imagens. Também eu vou estar no grupo para apoiar vocês, tá? E acredito que inicialmente nessa semana seja isso. De 18 a 22, as atividades já estão explicadas aqui. Qualquer dificuldade, podem me comunicar. Continuem os pais que puderem, desejarem, tirando foto e colocando no grupo, né? Meu celular não tem esse problema de acúmulo de fotos. Eu já coloquei, inclusive, um tutorial para os pais que tenham mais de um filho, né, em outras redes, porque eu estou recebendo muita imagem. Recebe porque quer, porque, inclusive, você pode só nem receber imagem, você só pode enviar imagem, né? Ou se você quiser baixar a imagem que a professora te propor, porque a dos outros pais você não é obrigado a baixar se você seguir aquele tutorial que eu coloquei no nosso próprio grupo para auxiliar vocês, tá bom? Então esse problema que as pessoas dizem, porque meu celular tá pesado, meu celular não é bom, também não tenho um celular de última geração, mas é só saber realmente lidar com os instrumentos que a gente tem, que a própria plataforma do WhatsApp, ela permite que a gente não baixe todos os vídeos que a gente necessita ver, né? Porque inclusive a gente recebe aqueles posts de bom dia, boa tarde, boa noite, e se você não tem essa questão das figuras já planificadas no seu celular, você vai hiperlotar seu celular ou vai ter que estar sempre apagando, né? Então é importante que vocês façam isso no celular se vocês já não têm feito. Eu acredito que a grande maioria já tenha, tá bom? Mas é isso, muito obrigada por tudo. Algum tipo de dificuldade, só comunicar no grupo da 1 às 6 da tarde. Muito obrigada.